depois do ensino médio, eu me mudei para o Centro-Oeste. Não tinha nada para mim na costa oeste e eu precisava fugir do drama barato ao qual a minha vida estava presa. Meus pais não me ofereceram nenhum apoio. Meus amigos eram os vagabundos. E a garota que eu amava tinha perdido o interesse em mim. Então, ao invés de ser mais um vagabundo de merda e trabalhar no Pizza Hut até os 30 anos, mudei da cidade em que morava e me estabeleci 1000 milhas a leste de onde nasci e cresci. Lá eu conheci Nick. Ele era alto, magro e tinha os olhos completamente pretos. Ele trabalhava em um necrotério ou funerário ou algo assim. Ele lidava com cadáveres. Os pegava, limpava, vestia e cremava. Quando Nick e eu saíamos e fazíamos coisas juntos, coisas estranhas sempre aconteciam. Coisas que não podiam ser explicadas por qualquer lógica que eu possuísse na época. Eu sabia muito pouco sobre Nick. Nunca conheci ninguém da família dele e não descobri nada sobre o seu passado. Ele morava sozinho e, até onde eu sei, ele nunca andou com mais ninguém além de mim. Ele tinha cabelos escuros e olhos pretos. Ele era mais alto do que eu e olha que eu tenho cerca de 1,80 m. E ele era muito magro. Ele dirigia um carro bem velho, como um Crown Victoria ou algo parecido. Um desses carros antigos, clássicos. Nós nos conhecemos em um blockbuster e perguntei a ele sobre um filme. Ele disse que era ruim e sugeriu um filme diferente. Eu agradeci e segui o meu caminho. Toda vez que eu entrava naquele blockbuster, ele estava lá. Toda vez. Nunca falhava. Fosse às 8 horas ou às 11 horas da noite. Ele estava lá. Até esse momento, ele nunca tinha dado um oi ou nem mesmo deu sinal de que me reconheceu. Perguntei aos funcionários se ele trabalhava lá ou algo assim. E eles disseram que não. Era apenas um cliente que assistia a muitos filmes. Eu dei de ombros e comecei a prestar atenção em suas escolhas. Geralmente eram filmes estrangeiros e de terror, e documentários também. A gerência imaginou que ele tinha visto todos os filmes da loja pelo menos 2 vezes. Um dia eu me aproximei dele novamente e pedi que ele me sugerisse um filme. Ele sugeriu um filme chamado Mártires, dizendo que era um filme bom para se assistir, mas que tinha um final bobo. Continuamos conversando sobre filmes e depois eu perguntei a ele se ele podia me mostrar algo da cidade, porque eu era novo por lá e aparentemente tudo que ele fazia era assistir a filmes. Ele concordou e nós nos encontramos algumas vezes para comer e papear. Nós trocamos números, mas ele não tinha mensagens de texto. Ele tinha um telefone muito antigo, como um daqueles Nokia, e fomos a um lugar para comer hambúrgueres. Contei a ele sobre de onde eu era, onde eu morava e com o que eu trabalhava. E foi um pouco estranho no começo, porque tudo que ele fazia era acenar e fazer pequenos comentários. Quando perguntado de onde ele era, ele deu de ombros e disse: "Depende, ou não me lembro." Eu interpretei isso como é algo pessoal, então eu simplesmente deixei para lá. Depois de jantarmos uma noite, ele disse que queria dar uma volta de carro. Eu concordei. Decidi que não tinha nada melhor para fazer do que explorar a nova cidade. Isso parecia divertido. Nós entramos no carro dele, abaixamos as janelas e rodamos por aí um pouco.
Ele não disse nada e apenas escutava uma fita cassete antiga que estava tocando no carro. Era algo meio chato, mas era alguma coisa. E continuamos rodando por aí a maior parte da noite. Passamos por uma das estradas principais e serpenteamos por um bairro mais antigo. Acabamos saindo lentamente da cidade e entrando em uma região menos povoada. Saímos do tijolo e da argamassa e entramos em uma área campestre. E o cheiro do ar mudou, da poluição para a morte, literalmente, porque aquela área cheirava como se houvesse pilhas de animais apodrecendo ou algo assim. Eu pedi para fechar a janela, mas ele me ignorou. Seguimos por aquela estrada por quilômetros, até que não houvesse mais casas. O cheiro piorou cada vez mais, a ponto de eu ter que puxar minha camisa sobre o nariz. A rua havia virado uma estrada de terra e passamos por um conjunto de trilhos de trem. As luzes da rua desapareceram. Seguimos a mesma estrada por quilômetros, até que não houvesse mais casas. O cheiro piorou cada vez mais, a ponto de eu ter que puxar minha camisa sobre o nariz. A rua virou uma estrada de terra e passamos por um conjunto de trilho de trem. E quando as luzes da rua desapareceram, nós fomos engolidos pela escuridão da floresta. À nossa frente havia uma única luz. Ela iluminava parte de uma cerca alta de madeira. Nick parou o carro e o colocou em ponto morto. Ele não se virou e nem olhou para mim. Apenas olhava para frente. Eu fiz o mesmo, observando aquela luz nebulosa piscando sobre a cerca. 10 ou 20 minutos se passaram antes que eu percebesse alguma coisa. Uma figura passou por baixo do poste de luz. Uma coisa bípede, baixa e magra. Ela saiu rapidamente da escuridão e ficou diretamente embaixo da luz. Eu inspirei nervosamente e me virei para Nick. Ele a observou sem nenhuma preocupação. Ele desligou as luzes do veículo, aparentemente não querendo perturbar. Eu venho aqui, as observo de vez em quando. Eu perguntei o que eram e ele deu de ombros. As criaturas não permaneceram na luz por muito tempo. Elas caíram de 4 e rapidamente saíram da vista. Eu balancei a cabeça confuso. Aquilo era uma pessoa? Um urso, talvez, de pé sobre as patas traseiras? Eu perguntei a Nick, mas ele não respondeu. Continuei observando o poste de luz. O tempo passou antes que eu percebesse que não tinha ideia de para onde a criatura tinha ido. Ela poderia estar em qualquer lugar ao nosso redor. Meus olhos se desviaram da luz para as árvores, esquadrinhando lentamente qualquer sombra na floresta. Daí eu virei minha cabeça completamente para o lado e vi a última coisa que eu queria ver. Um par de olhos me encarando de volta. Estava a uma dúzia de pés de distância do carro. Um pequeno rosto escuro me encarando. Parecia ter um focinho, mas a sua característica facial era a de uma pessoa. Eu gritei. Não vou mentir sobre isso. Gritei o mais alto que pude e apontei para ele. Me virei para Nick, mas ele não parecia perturbado pela minha covardia. Ele deu uma olhadinha para ela, engatou a ré e saiu da floresta, voltando para a cidade. No caminho de volta, ele me explicou que eram algum tipo de criatura que vivia na floresta do lado norte da cidade. Eu estava incrédulo, mas obviamente era verdade. Eu os tinha visto. Ele me disse que os havia descoberto enquanto dirigia por aí. Há muito tempo, segundo ele,
e que os observava desde então. Ele me perguntou se eu poderia ir lá com ele de vez em quando para checá-los. Eu concordei sem saber se tinha escolha. Essas criaturas realmente nem são a história principal aqui. Elas são a coisa menos emocionante que aconteceu com Nick e eu. Fantasmas, um demônio, um culto na floresta, moradores de rua possuídos e uma série de outras histórias estão prontas para serem contadas. Basta vocês perguntarem. Bem, eu vi que 2 pessoas solicitaram a história do culto. Então, vamos lá. Onde eu morava havia um lugar chamado Igreja Púrpura, que foi corrompida por seus pastores no final dos anos 80. Eles começaram a sacrificar pessoas e fizeram uma reviravolta completa de 180 graus, adorando ao mesmo tempo Jesus e Satanás. O lugar foi fechado e condenado, mas as pessoas continuaram a praticar rituais e sacrifícios naquela área. Matança de animais, agressão a pessoas caminhando pela floresta, pessoas desaparecidas. A coisa ficou tão ruim e a taxa de criminalidade tão alta que a polícia foi até a igreja durante o dia. A isolou e recebeu ordens de queimá-la até o chão. Bem, sendo fã de Arquivo X que eu fiz algumas pesquisas sobre lugares assustadores no estado em que eu estava e descobri sobre isso. Contei a Nick sobre e disse a ele que eu queria ir lá. E ele concordou, dizendo que faríamos isso à noite, porque durante o dia aquele lugar era chato. Ele claramente já tinha estado lá antes e não fez mais nenhuma pergunta sobre isso. Ao pôr do sol, ele e o seu carro velho pararam na minha casa. Saí do lugar com meu canivete, uma maçã, um celular, uma lanterna magnética e um isqueiro. Eu queria me garantir porque tudo que eu tinha lido sobre aquele lugar era perigoso. Nós dirigimos pelo mesmo caminho que usamos para chegar até as criaturas, mas seguimos a estrada adiante. Passamos pelo poste com a lâmpada e pela cerca e entramos na floresta profunda. Havia vários casebres abandonados e, se minha visão não estivesse falhando, percebi que havia pilhas de veículos destruídos no meio da floresta. Quando passamos por um poste, ele apagou as luzes do veículo e estacionou na estrada, atrás de alguns arbustos. Perguntei o porquê, e ele disse que o carro era muito alto e que chamaria a atenção. Então, seguimos a pé. Por toda a floresta, eu podia escutar o rugido de motores de caminhões. Pensei sobre o que poderia ser isso, imaginando que fossem caipiras e bêbados na estrada, mas eu estava errado. Enquanto eu seguia o Nick pelo caminho, ele explicou que as pessoas ainda vinham para cá. Alguns até mesmo moravam aqui para continuar adorando a igreja. Eu ri um pouco. Ele parou e perguntou o que era engraçado. Eu não respondi nada. Me senti como uma criança envergonhada. Calei a boca e continuei andando. Nós passamos por uma banheira e ela cheirava terrivelmente. Achei estranho que houvesse uma banheira de porcelana antiga no meio da floresta. Então apontei a lanterna para ela e a liguei. Dentro havia dezenas de animais mortos, alguns frescos, outros nada mais além de ossos. Foi quando eu escutei um barulho atrás de mim. Eu engasguei e apaguei a luz, mas era tarde demais. Ei! Eu ouvi alguém gritando da floresta, aparentemente para a nossa posição que havia sido revelada pela lanterna. Me virei para correr e disparei pela trilha, me aprofundando na floresta. Até hoje eu não sei onde o Nick se enfiou. Me virei para trás e não vi sinal dele.
Não sei se ele correu para outra direção ou se estava correndo em paralelo a mim, ou até mesmo à minha frente. Ele simplesmente havia sumido. Então surgiu um caminhão sem faróis rugindo, com meia dúzia de pessoas na traseira com holofotes e armas. Corri para o meio da mata e mergulhei em uma pilha de arbustos e troncos. Era um bom esconderijo, principalmente porque eu não podia ser visto de jeito nenhum. Era quase como se fosse uma toca de castor. Alguns homens desceram do caminhão e saíram da trilha, começando a explorar a floresta. Pelo que eu vi, eles tinham facões e machados. Mas, felizmente, a única luz que eles tinham era a do holofote montado na traseira do caminhão. Os homens se aproximaram cada vez mais, zigue-zagueando entre as árvores e a grama cuidadosamente, e não demoraria muito para que eles me encontrassem. Então eu ouvi um estrondo. O holofote quebrou e deixou a paisagem em uma escuridão tão profunda que eu não conseguia ver nada. Os homens reclamaram e pediram que a luz fosse ligada novamente. Não houve resposta dos homens na parte de trás do caminhão. Tudo ficou completamente silencioso quando todos perceberam o que estava acontecendo. Havia outra pessoa aqui fora. De repente, um homem gritou à minha direita. Eu me virei para olhar, mas não conseguia ver nada. Um por um, gritos irromperam ao meu redor, cada homem sendo atacado por alguma coisa. Esses sujeitos estavam sendo jogados como bonecos, jogados contra as árvores e espancados até a submissão por uma figura alta e magra. E antes que eu pudesse escapar, uma mão envolveu minha boca por trás. Eu lutei por um momento, mas quando me virei descobri que era o Nick. Ele acenou para mim e eu segui de volta para o seu carro. Nós seguimos silenciosamente pela floresta e partimos do mesmo jeito que tínhamos chegado lá. Eu até hoje não sei o que aconteceu por lá. Pode até ter sido ele que espancou todos aqueles caras, mas como ele apareceu logo atrás de mim? Foi estranho e eu fiquei apavorado. Nós fomos de carro até a minha casa e ele me deixou lá sem dizer uma única palavra. E já que estamos falando sobre a minha casa, sempre que nós queríamos relaxar um pouco, nós ficávamos por lá. Só que um tempo depois, o meu colega de quarto arranjou uma namorada. Então a casa acabou virando uma zona de guerra. Então eu perguntei ao Nick se nós poderíamos ficar na casa dele. Ele hesitou um pouco, mas finalmente disse que sim. Era um lugar bem sem graça. Era uma casa de 2 quartos, antiga, bem simples e com nada fora do comum. Nós começamos a ficar por lá. Assistíamos filmes e comíamos pizza algumas noites seguidas, até que outra coisa estranha voltou a acontecer. Nós estávamos sentados na sala, assistindo a um filme na Netflix, quando, do nada, a porta do quarto dele, que é claramente visível do sofá da sala, quase foi arrombada. Ela estava fechada e trancada até onde eu sabia. E do nada ela bateu contra a parede, como se alguém a tivesse chutado para abrir. Eu me virei para olhar para o Nick e ele olhou para a porta por uma fração de segundo e então voltou a assistir o filme. Eu perguntei se isso era normal e ele disse que sim. Como estava tarde, eu resolvi ficar na casa dele naquela noite. Eu ia dormir no sofá, ele dormiu no quarto dele. Mas a noite inteira eu fiquei no sofá olhando para o teto, porque tudo que eu conseguia ouvir desde a hora em que nós fomos dormir até o sol nascer era de alguém andando pela casa dele. Eram passos por todos os cômodos da casa, mas Nick nunca saiu do quarto dele.
Eu não sei o que era aquilo, se era algum tipo de fantasma ou demônio, mas algo estava andando por ali e tinha chutado a porta dele para abrir. Eu perguntei a ele sobre isso, mas o problema com o Nick é que eu nunca obtinha uma resposta dele, não uma direta. Eu perguntei a ele o que estava andando pela casa à noite, e ele disse que não sabia o nome. E eu fiquei tipo, what the fuck? Como é que é? E ele deu de ombros. Era esse maldito encolher de ombros que costumava me deixar maluco, mas com o tempo eu me acostumei. Outra noite nós estávamos do lado de fora, fumando charutos no quintal dele. Eu os havia levado naquela noite por impulso. Então nós estávamos fumando eles na varanda dos fundos, sentados em cadeiras, papeando e aproveitando a noite. De repente, as luzes da casa dele se apagam. Eu me viro para olhar e depois eu olho para o Nick. E ele não está nem aí para isso. Ele nunca se preocupava com nada desse tipo. E eu podia ouvir aqueles passos familiares dentro da casa. Fiz o meu melhor para tentar ignorar aquilo e continuei conversando com o Nick. Em um determinado momento, ele se levantou e saiu da varanda para o luar, esticando as pernas, eu acho. Aproveitei a oportunidade para me virar e dar mais uma espiada na casa. E, lá dentro, algumas luzes estavam ainda acesas. A luz do aquário dele, a luz de um relógio. Isso me forneceu luz suficiente para me permitir ver uma figura, andando de cômodo em cômodo. Era um ser sombrio, passando do corredor para a cozinha e de lá para os outros cômodos. Chamei Nick, que se virou e me perguntou o que estava errado. Eu apontei para a coisa. Nick se aproximou de mim e olhou para a direção que eu apontava. Nesse momento, a coisa se virou e nos encarou. Eu não consegui distinguir um único detalhe em seu corpo escuro, mas sabia que ele estava olhando para nós, por um momento antes de desaparecer mais para dentro da casa. Nick colocou seu charuto na mesinha e entrou na casa, me pedindo para continuar ali do lado de fora, que foi o que eu fiz. Ele entrou na casa e seguiu a coisa para o seu quarto. E eu pude apenas observar a sua janela, que estava com as cortinas fechadas. O tempo passou e eu simplesmente fiquei por ali charutando, esperando que algo acontecesse. Até que, finalmente, houve um clarão de luz no quarto. Uma luz branca. Não era a luz de uma lâmpada. E depois do clarão, as luzes da sua casa voltaram a acender. E ele saiu da casa, se sentou ao meu lado, pegou o charuto na mesinha e voltou a fumar. Coisas assim aconteciam de vez em quando na casa dele. Uma vez eu estava no chuveiro, depois de ter dormido uma noite lá. E enquanto eu tomava banho, as luzes do banheiro se apagaram. Foi desconfortável porque eu pensei que o Nick tinha entrado no banheiro. Daí eu puxei a cortina para trás, acendi a luz e não havia ninguém. E a porta ainda estava trancada. Outras vezes as portas eram abertas sem motivo, como naquela primeira noite. Em qualquer uma das noites que eu dormi por lá, eu costumava ouvir a pessoa andando pela casa, ou ouvia sussurros ou batidas. Uma noite eu apareci na casa dele uma sexta-feira à noite, com um pouco de álcool e um novo jogo, o Dead Space. Eu levei o meu Xbox e disse que nós íamos ficar acordados todo fim de semana jogando aquilo. Eu misturei algumas bebidas e conectei o meu 360 na TV dele. E aí a diversão começou. 1 hora ou mais havia se passado e nós dois estávamos bebendo. E ele estava levando o jogo a sério. Foi quando ele mudou.
Ele, de alguma forma, tinha mudado de uma forma estranha. Ele começou a apresentar um sotaque. Não era um falso sotaque, era um sotaque legítimo, que eu tinha um pouco de dificuldade para entender. Não sei se era italiano, francês ou outra coisa. Eu não tinha a menor ideia. E a sua linguagem variava. Nem sempre ele estava falando em inglês, mas ele estava realmente se divertindo. Até que nós chegamos em uma parte do jogo que nós não conseguíamos passar. Daí nós ficamos entediados e começamos apenas a zoar. Ele me levou para o quarto dele e me mostrou a sua coleção de facas. Ele tinha uma faca escondida debaixo do travesseiro, uma no parapeito da janela e outra escondida dentro de um livro. Ele me mostrou mapas, livros encadernados em cor e alguns diários, alguns escritos em línguas que eu não tinha a menor ideia de quais eram. E todos eram escritos sobre assuntos estranhos. Alguns eram sobre caça e outros sobre como fazer armadilhas, mas de nenhum tipo de animal mamífero que eu conhecesse. Ele tinha uma armadilha para ursos no armário e uma pequena espingarda de cano curto. Havia uma pilha de estacas, tipo caçador de vampiros, empilhada no armário. Ou melhor dizendo, eu devia chamá-lo de arsenal, porque estava literalmente abastecido com armas. Bem, agora vamos para outra história.